Olá, turma, professor Abdias. Vamos fazer agora a correção da atividade de revisão para a prova de semana que vem. Então, isso aqui foi postado no dia 28, foi hoje, né? Então, a atividade de revisão de ligações químicas e características do carbono, certo? Uma questão da Universidade Mackenzie. Ele quer que você aponte, né? Que você aponte qual é a molécula que apresenta somente uma ligação covalente, certo? Então, para isso você vai utilizar aqui os números atômicos e a partir do número atômico você vai inferir, talvez a partir também da tabela periódica pode ser, qual é a valência de cada um desses elementos. Então aqui trata-se do flúor, certo? Ligado ao próprio flúor. Trata-se ali na questão 2 do oxigênio ligado a outro oxigênio. Trata-se do CO e trata-se aqui também do ozônio ligado, que são 3 oxigênios, e trata-se da água ligada dessa forma aqui, certo? E ele quer saber a que apresenta somente uma ligação covalente, certo? Então vamos lá. Começando aqui pela água, a gente vai ter o seguinte, deixa eu ver aqui o número atômico do oxigênio é esse, e o oxigênio faz parte da família 16, portanto ele tem 6 elétrons na camada de valência, certo? Então a gente vai fazer o seguinte, vamos colocar aqui 2 elétrons, aqui outros 2 elétrons, vamos colocar um elétron aqui e um elétron aqui, certo? O hidrogênio tem um elétron na última camada, ele vai ficar dessa forma aqui, na última camada com um elétron. Então vai fazer ligação covalente, certo? Com base nessa representação de Lewis aqui, né, que são esses pontinhos, dessa forma. Então nesse caso eu tenho uma ligação covalente e 2 ligações covalentes, então não é a água. Então aqui não tem, aqui na parte do oxigênio, aqui do O3, não tem nem como você ter apenas uma ligação covalente, certo? Porque veja, aqui vamos supor que eu tenha uma aqui, né? E aqui eu vou ter, ó, aqui assim, 4, 5, vamos botar assim, 5, 6, e esse aqui vamos botar 2 aqui, e aí vamos pegar esse aqui e vamos botar também desta maneira aqui, né? Então, você já viu o que ele vai fazer? Ele vai se ligar, no mínimo, por uma ligação covalente com o do lado esquerdo com o do lado direito. Então, nada disso aqui adiantou que eu fiz, né? Aqui pensando raciocínio. Mas raciocinando aqui com a representação de Lewis. Mas não adianta nada isso, porque se tem 3 elementos, né? São 3 átomos, eles vão se ligar minimamente por 2 ligações covalentes, certo? Essas questões todas que eu mostrei aqui, a gente vai vendo durante o ano, né? De forma que agora, no momento, a gente só precisa pensar em forma lógica, da forma lógica que se existem 3 átomos para serem ligados, então minimamente você vai ter 2 ligações. Na verdade aqui você vai ter mais um aqui que forma 3, certo? Para completar. Então essa daqui do ozônio está descartada. Nesse caso aqui também, veja só, eu tenho aqui 6 elétrons na última camada, né? Então, trata-se do CO. Esse átomo de oxigênio aqui, como ele tem 6 elétrons na última camada, ele tem 6 elétrons, e ele precisa completar os 8, ele vai fazer 2 ligações com o carbono, certo? Vai fazer 2 ligações com o carbono, e aí talvez até 3, certo? Agora, no momento, não é o caso, mas nesse caso aqui também não vai ser o CO. No caso do O2 também vai ser a mesma coisa, porque cada um deles vai ter que completar o octeto, né? Então aqui cada um tem 6 elétrons na última camada, aqui você tem 2, 4, com 2, 6, então 2, 4 aqui, com 2, 6, então você vai ter minimamente 2 ligações para que os 2 elementos aqui, os dois átomos completem o octeto. O negócio é completar os 8 na última camada. Certo? Tem algumas exceções, mas principalmente isso. Já o que é mais evidente, é claro que isso aqui é mais a nível de inicial, né? Porque aí depois a gente vai ter exceções na regra do octeto, e essas estruturas elas podem ser representadas também de outras maneiras, certo? Essas estruturas aqui que eu mostrei agora e que eu apaguei, elas podem haver ressonância, pode haver os elétrons, eles não ficam fazendo parte só desse ou então só desse daqui.
os elétrons eles passam a fazer parte do conjunto, então eles vão estar circulando aqui. A gente tem outros efeitos que podem acontecer aí que não vale a pena a gente abordar agora. Mas teoricamente, com base nessa parte mais fundamental, mais simples, é isso que eu estou falando. Agora, da onde é que vem isso aqui você deve responder com base na teoria das valências, certo? Com base na teoria das valências. Então a gente vai ter o seguinte, a gente vai ter que o flúor, ele faz parte da família 17, portanto ele tem 7 elétrons na última camada. Então vamos colocar aqui, ó, 2, 4, 6, vamos botar um aqui, 7, 2, 4, 6 e mais um aqui, 7. Então, para completar os 8, ele que tem 7, que vai completar os 8 elétrons na última camada, e esse cara aqui que tem 7, que também quer completar os 8 elétrons na última camada, eles precisam apenas fazer uma ligação covalente. Fazer aqui uma ligação covalente, e aí você tem a sua alternativa correta. Vou botar aqui em verde, a alternativa correta, que vai ser o F2. Beleza? A lógica é essa, apenas pela teoria da valência. Então você tem, por exemplo, família 14, família 15, família 16, família 17. Esse daqui tem 4 elétrons na última camada. Isso eu digo na tabela periódica, né? Esse aqui tem 5 elétrons na última camada. Esse aqui tem 6 elétrons na última camada. Esse aqui tem 7 elétrons na última camada. A valência é o que falta, geralmente é o que falta para 8, certo? Não quer dizer que ele vá respeitar sempre essa valência, mas é uma tendência. Então veja, quem tem 4 precisa de 4. Então faz 4 ligações, que é o caso do carbono. Quem tem 5 para 8 precisa de 3. Então vai fazer 3 ligações, certo? Por exemplo, o caso do nitrogênio, que está... Aqui não está o nitrogênio. Aqui no caso, 16 com 6 elétrons, falta 2, então ele faz 2 ligações. É o caso do oxigênio que eu mostrei aqui, certo? Ele faz 2 ligações. Aqui eu tenho o flúor, que é da família 17, falta 1 elétron, então ele faz... Falta 1 elétron para 8, então ele vai fazer apenas uma ligação, que é o caso do flúor, certo? Então está respondida a nossa questão. Deixa eu ver quantos minutos levou. 7. Eu vou parar e vou gravar a próxima.